Meus amados irmãos, meus amigos, a paz do Senhor a todos. Pela graça de Deus, estamos reunidos esta noite no nosso culto de oração e louvamos a Ele. Eu agradeço a Ele pela salvação da minha alma, pelo perdão dos meus pecados, meu nome escrito no livro da vida e que fez possível a restauração da minha comunhão com Deus, e eu sou agradecido a Ele. Minha gratidão, ela se estende também ao nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que fez possível estar aqui para cooperar com ele, ao lado do pastor Samuel, e hoje, ricamente também com prazer, ao lado do nosso irmão Jefferson, também que coordena a área 61 e ajuda nosso pastor também, servos de Deus. Então agradeço a Deus e ao nosso pastor esta feliz oportunidade. Já envio a saudação do pastor e aos nossos irmãos aí na área 10, Jaboatão, as 18 áreas aí, os servos de Deus, coordenadores, presbíteros, diáconos auxiliares, as dirigentes de círculo de oração, as crianças. Há uma multidão de crianças que sempre cultua conosco, os adolescentes, os jovens, o nosso PROAT. Deus abençoe ricamente. Quero, quando for no nosso segundo período de oração, eu vou solicitar a igreja para orar pelo nosso irmão evangelista, o irmão Valdomiro Macedo. Ele fez um procedimento cirúrgico simples para tratar da saúde, mas graças a Deus está bem, e nós já enviamos o abraço e a saudação do nosso pastor ao querido evangelista e a toda a sua família, a irmã Vera e esse povo abençoado por Deus. Também eu peço que quando formos orar, nós vamos orar também pelo nosso irmão Nilson Tomé, lá de São Lourenço. O Senhor Jesus guardou a irmã Mira, sua esposa, e ele está sendo consolado pelo Senhor, mas nós estamos orando, irmão Nilson. Certamente o Senhor tem sentido a consolação do nosso Deus. Meus irmãos, chegou o momento da palavra e vamos meditar na palavra de Deus. Quero convidá-lo para abrir a Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 5, os versículos 13 a 16, uma leitura bastante conhecida de todos nós, para juntos meditarmos na palavra de Deus. Evangelho de Jesus que Mateus escreveu, capítulo 5, versículos 13 a 16, nos diz a palavra de Deus: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, meditando um pouco na palavra de Deus, nesse texto tão conhecido da igreja, creio que você está cultuando conosco, conhece bem esse texto, deste ensino que Jesus deu quando começou o seu ministério, sobre os efeitos de uma vida cristã em Cristo, nele. E ele trouxe neste relato um ensino de relevância para a vida do cristão. E ele quis dizer que o cristão aqui na terra, e quando me refiro cristão, eu me refiro àqueles que seguem a Cristo. Não somente os nominais, mas aquele que segue a Cristo. Aquele que tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não só como Salvador, mas também como Senhor da sua vida. E ele ensinou de que
seria relevante a vida cristã nele. E essa relevância, no versículo 13, é como um imperativo de Jesus. Ele diz: vós sois o sal da terra. Versículo 14, vós sois a luz do mundo. É uma importância grande a vida cristã aqui na terra, para aqueles que seguem a Cristo. E Jesus aproveitou dois elementos comuns, como já foi lido, para mostrar aos seus ouvintes a importância e a relevância da vida cristã. Ele usou o sal e a luz, dizendo assim de que o caráter daqueles que seguem a ele é identificado de uma forma a trazer um testemunho, porque a influência da vida cristã em Cristo traz um testemunho para aqueles que seguem. E é no testemunho que o apóstolo Paulo aconselha, orientado pelo Espírito Santo e inspirado, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 32, ele diz aos irmãos: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Era o comportamento que estava sendo ensinado para que os cristãos, os seguidores de Cristo, os discípulos de Cristo, tenham relevância neste mundo. O testemunho cristão, ensinado pelo nosso próprio Jesus Cristo, ele disse, no último versículo que li, ele diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aí está a relevância. A vida cristã, ela serve neste mundo para que o nome do Senhor seja glorificado. Claro, muda o comportamento daquele que aceita a Cristo, que tem a Cristo como seu seguidor, e aí Cristo é glorificado na sua vida. E ele compara com estes dois elementos o sal e a luz. Qual é a identificação do sal e da luz que marca no meio dos mortais? O sal, ele marca pela sua diferença. A luz marca também pela sua diferença. O sal, quando se alimenta ou quando se faz uma comida, ele estando é uma coisa, e não estando é outra coisa. Então, a presença do sal em uma comida, seja ela qual for, se ela não tiver, se sente a diferença. Aí está o ensino de Jesus, comparando a vida cristã como o sal, que o cristão que segue a Cristo, ele tem essa responsabilidade, este compromisso de marcar a diferença neste mundo. E todos nós sabemos, um mundo onde o sistema está baseado, tem como base a corrupção, o abandono de Deus, muitas vezes o mal para o próprio homem. Esse é o sistema que guia o mundo. Mas Jesus traz esses efeitos gloriosos da vida para o cristão, marcando a diferença. É por isso que seguir a Cristo não é apenas uma mudança de religião ou de um estado religioso. Seguir a Cristo significa mudança, significa marcação de diferença, assim como faz o sal, assim como faz a luz. Está tudo escuro, se acende a luz, você percebe a diferença. Notou quando falta energia no bairro inteiro? E às vezes acontece de toda a noite passar sem energia, que diferença você não sente? E quando ela chega, que alívio! Assim é o efeito da vida cristã que Jesus ensinou.
Jesus ensinou de que esse efeito produz um testemunho, e a vida cristã ele comparou no Novo Testamento, tanto ele quanto os apóstolos Pedro e Paulo. Ele disse que a vida cristã é uma luz resplandecente. É também um zelo pelo bem, um cuidado pelo bem. Tem uma maneira de viver diferente. E é um exemplo de boas novas. Que felicidade não é para um lar, onde todos que vivem no lar são seguidores de Cristo, são discípulos de Jesus. E às vezes que alívio é para os pais quando os filhos seguem a Cristo. E a diferença está quando alguém tem em casa familiares que ainda não provou desses efeitos gloriosos da vida cristã. A preocupação é bem maior. E às vezes a tristeza invade emocionalmente a família por causa daquele que está longe de Cristo. Quando a família está com Cristo, os membros são seguidores de Cristo, é uma coisa maravilhosa, é um alívio. Que bênção são os efeitos da vida cristã. E Jesus ilustra como o sal. O sal, ele diz para os seus seguidores, vós sois o sal da terra. Ele não disse o sal do céu, ele disse o sal da terra. Para que nós, cristãos, seguidores de Cristo, entendamos que há uma necessidade de nós estarmos neste mundo tão cheio de abandono de Deus, caótico, envolvido pelo pecado, há uma necessidade. E eu quero dizer que este mundo provará da ausência da igreja quando ela for arrebatada. Bairros inteiros, que muitas vezes são tão terríveis, oferecem tanta insegurança, mas quando a igreja, aqueles que seguem a Cristo, começam a trabalhar, a rua é aliviada, o bairro é aliviado, a casa é aliviada. Porque os efeitos gloriosos da vida cristã nele é muito precioso. Foi isso que Jesus ensinou. O sal, ele é preservador. As cozinheiras sabem o quanto o sal é útil para preservar. Assim mesmo, Jesus disse que os cristãos, os que seguem a Ele neste mundo, eles são uma resistência inspirada, direcionada pelo Espírito Santo contra o mal, contra a corrupção. É por isso que a igreja muitas vezes é perseguida. É por isso que às vezes a igreja incomoda. Porque os efeitos são benéficos. E o mal nunca se une com o bem. As trevas nunca com a luz. A corrupção com as boas obras não se une. E às vezes a igreja é perseguida. Mas os seguidores de Cristo, nós ficamos tranquilos. Porque nós temos que estar no meio onde há a corrupção, a maldade. Nós temos que estar. Jesus diz assim, vós sois o sal da terra. Se alegre no Senhor, porque você é uma influência no seu lar. Eu às vezes escuto alguém dizer, pastor, ore por mim, porque lá em casa só eu sou seguidor de Cristo, sou discípulo de Cristo, e eu digo para ele ou para ela muitas vezes, te alegra, tu és uma luz. Talvez teus familiares não te entendam, mas por causa de você, ali reina a bênção de Deus. Glorificado é o nome de Jesus. Ele é preservador. O sal também ele penetra.
ele penetra. Quando se coloca na comida, ele permeia toda a comida. Assim é a vida cristã. Ela deve penetrar com a sua influência. É por isso que não vale a pena o cristão nominal. Ele tem que ter influência. Claro, influência sempre nas boas obras, na sinceridade, na verdade, na justiça. O cristão, ele influencia dessa forma. E ele tem que estar. E ele penetra. Quantos não dizem, que bom estar ao lado de um servo de Deus? Às vezes no ambiente de trabalho, eu já vivi experiência de alguém que disse, mas é muito bom estar ao teu lado, porque você transmite paz, você transmite tranquilidade. A gente se sente bem, é a influência da vida cristã, na vida do servo ou da serva de Deus. O sal também produz sede. Assim é a vida cristã. Aconteceu um caso lindo, interessante, quando a igreja primitiva começou a pregar o evangelho e Pedro fez a sua primeira pregação. O livro de Atos, capítulo 2, o versículo 37, registra isso. Que os homens, quando ouviram Pedro pregar, disseram, varões, irmãos, que faremos? Quando a vida cristã é desenvolvida na vida de alguém que segue a Cristo, quem escuta ele tem desejo de aceitar a Jesus, de viver essa vida transformada. Lembra do carcereiro que Paulo, quando estava preso com Silas, e que Paulo orava e cantava, e perto da meia-noite, registra no livro de Atos, no capítulo 16, o versículo 30 diz que quando o carcereiro, o encarregado pelo cárcere, viu que todos estavam soltos, ele quis cometer um atentado contra a sua própria vida. Aí Paulo grita e diz, não te faças dano, todos nós aqui estamos, ninguém fugiu. Aí ele salta e diz assim, que farei para ser salvo? Era uma sede que ele tinha. A presença de Paulo, a influência da vida cristã na vida de Paulo, provocou ansiedade. Olha, meus irmãos, ai desse mundo se não fosse a igreja do Senhor. Não é que nós sejamos melhor do que ninguém, não se trata disso. Até porque as almas que estão perdidas é o nosso maior alvo. Levar a influência a ele ou a ela para que eles saiam de lá e recebam a Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus dá outro exemplo, dizendo no versículo 14, vós sois a luz do mundo. Ah, que coisa maravilhosa! E Deus é luz. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz. Jesus disse, e João escreve, João 8 e 12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus diz para você cristão, para mim, para você que é discípulo de Jesus, que segue a Ele, bem entendido, que segue a Ele, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, Jesus nos comparou a Ele. Ele é a luz. E nós, com as boas obras da influência da vida cristã em nossa vida, que provoca uma transformação, é por isso que, me permita ser bem franco, o evangelho verdadeiro tem que transformar. O evangelho que não transforma, porque o verdadeiro de Jesus, ele transforma. Alguém que vê diz, quem eras tu? Aquele que foi transformado disse, mas quem era eu? Houve uma transformação. Apesar de que nos dias que vivemos tem existido muita coisa parecida e se tenta vulgarizar esta verdade. Mas eu quero dizer a você,
aos meus irmãos, a você, o verdadeiro evangelho, ele nunca será vulgarizado, nunca, nunca. Ele sempre será verdade. E bem e verdadeira será sempre. Nunca será vulgarizado. Se alguém tenta fazer de outra forma, isso aí está à parte. Mas o verdadeiro evangelho é o que transforma. Por quê? Porque, falei há pouco, quando falta energia, você sente a diferença. E quando ela chega, você também sente a diferença. Assim é a vida cristã. São os efeitos gloriosos. Jesus disse que o salvo é a luz do mundo. Os seguidores dele é a luz do mundo. A luz é clara, ela é pura. A luz, ela brilha. A luz, ela é alimentada. Na época de Jesus, as luzes eram alimentadas por azeite. Naquela época, se acendia um candeeiro ou um candelabro e tinha um pavio, e dentro daquele recipiente ali havia azeite. Aquele pavio, ele vinha debaixo, molhado pelo azeite que continha ali, e na ponta do pavio se acendia a candeia. Do mesmo jeito é a vida cristã. Nós brilhamos porque temos a ajuda do Espírito Santo, que está sempre conosco, que nos orienta, que muitas vezes diz para nós: não, esse não é o procedimento que você deve seguir. Você é um seguidor de Cristo, você é um discípulo de Cristo, assim como a luz era alimentada. A luz não se mistura, onde ela está, as trevas têm que sair. Glorificado é o nome de Jesus. É por isso que sua vida cristã tem que funcionar. A nossa tem que funcionar. Porque se nós somos a luz, como disse Jesus, aonde chega tem que haver diferença. Tem que haver diferença. Bendito é o nome de Jesus. E o Senhor, ele diz assim: resplandeça a vossa luz, brilhe, ofusque, clareie a vossa luz, o vosso comportamento, as vossas obras, maneira de viver diferente. Era o que Jesus estava dizendo. Ela não se mistura. É interessante que a luz, quando brilha, ela brilha no lamaçal, ela brilha no lixão, ela brilha onde tenha um corpo apodrecido, seja de que for, mas só que ela brilha lá, mas não se mistura. Assim é a vida cristã. Como luz, está num mundo, num sistema corrompido. Eu não preciso dizer a você que o mundo vive um sistema corrompido. Eu não preciso lhe dizer. Porque você se dá conta. Mesmo que você não comungue com a fé, mesmo que você não tenha aceitado a Jesus, mas você tem a índole humana para perceber que o mundo vive uma verdadeira corrupção, uma verdadeira anarquia, uma verdadeira inversão de valores. E você não precisa ser inteligente para saber isso, porque você tem visto isso no dia a dia. E é nesse mundo que você, como cristão, como seguidor de Cristo, como aquele que tem a Cristo como seu Senhor, observe bem, não é apenas ser cristão por ser, não, é ter Cristo como seu Senhor. E ter Cristo como meu Senhor é fazer tudo o que Ele diga. Não prevalece a minha vontade, a minha maneira, o meu juízo, a minha forma de achar, não prevalece. Prevalece o que Ele diga através da sua palavra. E aqui está o manual da vida transformada do cristão. É essa que usamos no nosso dia a dia. Quando nós não conhecemos a Cristo e vivemos na vida do lado de lá, não a usamos. Mas quando passamos a entender a Cristo, ela é a poderosa palavra que é o nosso manual diário. Bendito seja o nome do Senhor. E os cristãos que seguem a Cristo, Jesus diz para eles: resplandeça
a vossa luz. Aonde você chegar, os que lhe veem no seu ambiente têm que perceber a diferença em você. Não é uma diferença para subestimar ninguém, nem fazer acepção de pessoas. Porque o Evangelho não é isso. Tem alguém que prega contra o Evangelho dizendo que a vida cristã menospreza outras pessoas. Não tem nada a ver. O homem pode ser pecador como seja. O seguidor de Cristo vai em busca dessa vida. Estamos aqui para isso. O Evangelho de Jesus Cristo nos envolveu, transformou a nossa vida, nos deu um comportamento diferente para irmos em busca daqueles. Porque o próprio Deus está interessado em você, que vive uma vida totalmente longe dele. Então o Evangelho não é uma discriminação e nem acepção. Agora, é um convite para uma mudança de vida. É a vida melhor. E os seguidores de Cristo brilham neste mundo, porque através da vida transformada, dessa influência gloriosa de Cristo, nós glorificamos a Deus. Eu tive várias oportunidades de ver testemunhos profundos de pessoas que foram transformadas. Pessoas que aceitaram a Jesus. Quem sabe eu estou falando para alguém que quando você aceitou Jesus, alguém disse assim: eu não dou 15 dias, eu não dou 10 dias. Isso não vai funcionar. E você já está nos caminhos do Senhor, tendo o Senhor como o seu Senhor, e você segue a Ele já faz anos. E você vive satisfeito. É a influência. Glorifica o nome do Senhor. O Evangelho de Jesus Cristo, com o ensino de Jesus, e dando estes dois exemplos, transforma a sociedade. Oxalá a sociedade de Pernambuco fosse toda de seguidores de Cristo. Deixa eu dizer outra vez. Oxalá o nosso estado fosse de todos de seguidores de Cristo. Toda essa coisa terrível que nos traz insegurança, estaríamos livres. Mas ainda bem, deixa eu dizer a você que já entregou sua vida a Jesus, ainda bem, chegará um dia depois do arrebatamento da igreja, que esta terra reinará a paz. A Bíblia fala de um tempo, de um milênio, onde Cristo será o comandante deste país, desse Brasil, deste mundo, e nós não vamos ver o que vemos hoje, porque a segurança estará em Cristo. Mas enquanto não, nós vamos continuar insistindo. Talvez você está dizendo: você não vai conseguir salvar Pernambuco. É verdade, eu não vou conseguir salvar, mas eu vou pregar Pernambuco. Eu vou dizer aos pernambucanos, o melhor caminho é ter a vida de Cristo como Senhor e Salvador da vida de cada um. Então, glorifica o nome do Senhor. E por último, para encerrar, a vida cristã nos leva a evangelizar, a dizer a você: vem, vem. Toda quarta-feira a gente fica aqui. Daqui a pouco nós vamos cantar. E quando estamos cantando, sempre o dirigente do culto dá uma palavra de encorajamento, convidando você. E você tem sido tão maravilhoso, tão abençoado por Deus, que às vezes aceita o Evangelho. E hoje, com essa influência da vida cristã em nossa vida, vamos continuar dizendo a você: venha, porque estamos aqui para anunciar. Que Deus ajude a sua vida, Deus abençoe a sua vida, continue sendo um autêntico seguidor de Cristo, não um nominal, não, mas um seguidor daquele que diz: Senhor, Tu és o meu Senhor. Agora nós vamos voltar o segundo período de oração. Eu quero convidá-lo para, se você puder, onde estiver, dobre seus joelhos. E Jesus já está salvando, viu? Jesus já está salvando. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero lembrar os meus irmãos, vamos orar pelo nosso irmão evangelista, o irmão Valdomiro Macedo, lá em Jaboatão. Ele fez um procedimento. Eu quero pedir aos irmãos que lembrem também do tio Amâncio, lá em São Paulo.
servo de Deus que está bastante necessitado da nossa oração. Vamos continuar orando por ele, o irmão Joel, a irmã Gilda, os servos de Deus que sempre está conosco. Também o irmão Nilson Tomé, lá em São Lourenço, para que o Senhor continue consolando os seus servos. Oremos, Pai, no nome de Jesus. Humildemente entramos em Tua presença, depois de falarmos a Tua palavra e vermos por Tua palavra a influência da Tua graça na nossa vida. Agora queremos Te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, os Teus servos, aqueles que entregaram as suas vidas a Ti, em todo o globo terra neste momento, aqueles que estão cultuando conosco pela plataforma da Tua igreja, pelo nosso canal, pelas rádios da Tua igreja, Senhor. Ó meu Deus, queremos Te pedir, abençoa o Teu povo, continua guardando a Tua igreja, fortalecendo cada um, Senhor, seja uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião. Ó meu Deus, o Teu povo derrama a Tua graça, não deixa, meu Deus, que a influência deste sistema que se aparta de Ti dia a dia possa de alguma forma penetrar na vida dos Teus filhos, mas guarda debaixo do Teu sangue, Jesus, a Tua querida igreja. Ó meu Deus, quero Te pedir pelo nosso pastor da Tua igreja, continua com o Teu servo, Senhor, preserva a sua saúde, seu prazer, preserva a dinâmica da sua vida, a sua administração, o seu ministério, Senhor. Ajuda o Teu servo, nós intercedemos por ele, pois a tua palavra diz, a Bíblia, que devemos interceder pelos Teus ungidos. Ó meu Salvador, abençoe sua família, ajuda poderosamente seus filhos, suas noras, seus genros, seus netos. Ajuda a família do Teu ungido. Também eu Te peço pelo ministério da Tua casa, os pastores que ajudam o Teu servo, Senhor, na diretoria, na mesa da convenção, nos setores, nas filiais. Ó meu Deus, aqueles pastores que estão sendo ou que já vivem uma vida jubilada, mas estão Te servindo, Senhor. Preserva a alegria dos Teus servos, abençoa as famílias dos obreiros, aqueles que têm filhos que desanimaram na caminhada. Permite alegria, trazendo de volta aqueles filhos que se distanciaram, meu Deus. Ó Pai bendito, abençoa os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os auxiliares. Ajuda, Senhor, esta multidão de homens que tem dito sim a Ti, tem colocado a mão no arado e glorificam o Teu nome, levando à frente o Teu trabalho, ajudando o Teu ungido, meu Pai. Ó Senhor, quero também Te pedir pelas famílias. Ó Jesus querido, quantas famílias estão vivendo necessitadas da Tua ajuda. Eu Te louvo porque Tu tens operado de forma milagrosa. Nós temos visto tantas famílias serem abençoadas, os conflitos serem restaurados. Ó Senhor, as uniões serem refeitas pela Tua bondade. Ó, eu vou a Ti e Te peço humildemente, continua fazendo milagres, Senhor. Aquela família que já deseja a separação, intervém, Senhor, pela Tua misericórdia, dá sabedoria ao esposo, à esposa, aplaca, Senhor, a contenda, o problema, elimina completamente, abençoa os lares onde os esposos ainda não Te conhecem. Oh meu Deus, vai ao encontro. Existem tantos que Tu tens salvo, que Tu tens tocado, Senhor. Lares que as esposas também não Te conhecem. Toca, Senhor, abençoa maravilhosamente. A família é uma instituição que Tu criaste, Tu amas a família está, Senhor, debaixo das Tuas bênçãos, debaixo da Tua proteção.
Pai bendito, quero te pedir pela obra missionária. Ajuda os teus filhos na obra missionária. Oh, meu Deus, as famílias que estão na Argentina, que estão em Portugal, na África, no Peru, meu Deus. Oh, meu Deus, o novo trabalho em Londres, tenha misericórdia, vai dando força aos teus servos, preserva a saúde de cada um, preserva a saúde das esposas, guarda os filhos debaixo da tua proteção, que eles continuem como instrumento nas tuas mãos, oh, querido Pai, que bom estarmos aqui. Que bom podermos orar, que bom podermos estar em Tua presença. Abençoa, Senhor, o Teu trabalho aqui, Teu servo, o pastor Samuel, os irmãos que Te louvam, os irmãos que tocam, Senhor. Oh, meu Deus, este trabalho que é feito para a glória do Teu nome, aqueles que estão conosco, Senhor. Oh, meu Deus, vai agora, aqueles que estão sentindo dores, que estão sendo incomodados, meu Senhor, que estão sendo vítima da Covid ou de uma gripe muito forte, com muita dor na cabeça, nos ossos, no corpo, vai agora em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, ministramos a saúde, enfermidade, em nome de Jesus te eliminamos agora do corpo do teu servo, da tua serva. Ó Pai, nós estamos aqui, os milagres são uma evidência no meio do teu povo. Continua conosco, continua nos fortalecendo, nos dando a tua graça, fortalecendo a nossa vida, para continuarmos, meu Senhor. Abençoa a vida de cada um dos teus filhos, que possamos brilhar como tu disseste, somos a luz do mundo, que possamos com o nosso comportamento de uma vida transformada, influenciar este mundo. Oh meu Deus, quantos estão precisando de salvação, aqui no nosso estado, no nosso país, na nossa cidade, há uma multidão que precisa te aceitar, e a tua igreja vai pregando, vai dando força, vai dando ousadia aos pregadores, aos irmãos que trabalham nas cruzadas, nas campanhas evangelizadoras. Oh meu Deus, permite que a tua igreja continue com liberdade para pregar as boas novas, para anunciar as boas novas. Oh Pai bendito, nós estamos aqui agradecidos, nós estamos aqui felizes por estar na tua presença, por estar diante de ti, e eu quero concluir minha oração te pedindo pela nossa nação, a nação brasileira. Oh meu Deus, esta pátria amada, não permita que o mal destrua esta nação, mas anula completamente a influência que opera na atmosfera do nosso país, e dá um país na tua presença, e que a tua igreja continue com liberdade para pregar a tua palavra. Pai, é isto que te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus.